Olá, irmãos e irmãs. Vamos nos entregando a este momento, fazendo dele especial para nós, liberando os nossos pensamentos, nos acalmando e relaxando, fazendo contato com a espiritualidade junto a nós, nos fazendo sentir a sua presença, aumentando a ligação com o nosso mentor individual, este amigo e protetor que está sempre conosco, auxiliando, intuindo, mas que nos pede para que possamos responder o seu chamado, quando ele nos convida à vivência da paz e à prática do bem. Com Joana de Ângeles e Irmã Rosário, mentoras desta casa que nos acompanha, nos conduz ao seu campanário, onde podemos receber as bênçãos e a luz dessas irmãs tão dedicadas. E assim chegamos à nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe de amor, cuidadora incansável, que está sempre nos dizendo: filho, acalma-te, tudo irá passar, eu estou aqui, confie. Com seu carinho, ela nos leva ao seu Filho e nosso irmão Jesus, que aqui esteve com sua paciência e serenidade, ensinando-nos o seu Evangelho e nos mostrando o caminho que nos leva à salvação. Que possamos sentir este reencontro com o Mestre Jesus, que caminha conosco a presença de Deus, nosso Pai, a quem humilde agradecemos por sua misericórdia e amor por nós, por esta reencarnação, por ter nos criado, e que mesmo diante das adversidades da vida, generosa que ela é, Ele nos propicia a felicidade, louvando com a prece que o seu Filho nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Passamos agora para o passe coletivo, iniciando com o PL. Neste momento, pedimos a todos os assistidos que fechem os seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento desta casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio. Aos assistidos em tratamentos de P2, pedimos que se ligue com as equipes desse passe, que possamos sentir a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes deste passe. Vamos sentindo a projeção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido e com muito amor e carinho, em muita paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se ligue com as equipes deste passe. Rogamos a projeção da luz branca do Cristo,
envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que se fizerem necessários com a luz laser. Pedimos a projeção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Da luz rosa, clara, envolvendo o cardíaco para aumentar os bons sentimentos, e amarela no frontal para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com o seu mentor individual. Vamos, neste momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante, da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A para que se ligue com as equipes médicas espirituais. Rogamos a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual, tratando onde for necessário. Vamos projetar as cores do arco-íris, envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários. Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejam envolvidos nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento até quando for necessário. Passando agora aos tratamentos infantis, possamos nos ligar com essas equipes espirituais, Meinei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos a todas as equipes espirituais pelos tratamentos realizados e convidamos a todos a abrirem suas mentes e corações para a palestra a seguir. Graças a Deus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre e bom Pastor, uma vez mais nos envolva. Que possamos estar tranquilos, serenos, para bem acolher a reflexão que trazemos hoje. Há mais de 800 anos, o Ocidente conheceu, talvez, a figura de maior relevância na história para o Ocidente, depois de Jesus de Nazaré, obviamente. Este jovem da região da Úmbria, da pequena cidadela de Assis, vivia lá o período dos grandes trovadores, daqueles jovens alegres, de famílias abastadas, e que cantava alegre pelas noites de Assis, sem muita preocupação com grandes problemas que existiam, não só na cidade de Assis, mas em toda a região da Úmbria. Ele estava pouco preocupado, inclusive, com a própria subsistência, porque o seu pai era um famoso e reconhecido comerciante dos mais finos tecidos da França. Tanto que, segundo alguns biógrafos, o próprio nome deste jovem teria sido uma homenagem que o pai fizera às terras da França. E este jovem, alegre,
feliz, vivendo o auge da sua juventude, busca, como é a inquietação típica da maioria dos jovens, envolver-se em algumas causas. Existia uma guerra à vista naquela região, e este jovem resolve entrar e defender a sua cidade e a sua região. Não chega a ir até esta guerra, é acometido no meio do caminho por um mal súbito, e aí os biógrafos dizem algumas versões, e ele como se fosse um hospital de campanha, tem a possibilidade de ter contato com o Evangelho. E algo que não era comum naquela época, um Evangelho que não estava escrito em latim, mas um Evangelho que estava em italiano. E este jovem, que um dia viria a ser conhecido como o pobrezinho de Assis, ou como o Francisco de Assis, ao tocar aquele evangelho, ao ler aquele evangelho, ele se sente tomado de algo que ele mesmo não sabia explicar. E vai então buscar vivenciar este evangelho. Muitos dizem, de diversas tradições religiosas, não exclusivamente, como sabemos, Francisco de Assis era católico, para os católicos é São Francisco, não só então católicos, mas as mais diversas tradições que olham para este jovem de Assis, reconhecem nele uma vivência autêntica do Evangelho na própria vida. E aí para nós pode ficar uma pergunta: o que significa viver na própria vida a autenticidade do Evangelho? Quando nós recordamos, por exemplo, a declaração de Pedro, registrada nos Atos dos Apóstolos, que dizia: Jesus foi aquele que passou pelo mundo fazendo bem e curando as pessoas. Então, o caminho de Jesus é fazer a prática, é ter a prática, é um caminho de ação. Agora, não é qualquer ação, é a ação que tem um tema muito específico. E este tema, que percorre todos os escritos sagrados contidos na Bíblia, tem como tema o amor. Portanto, viver o Evangelho de maneira autêntica na própria vida é vivenciar o amor. Podemos talvez até fazer outras perguntas, muitas outras poderão começar a suscitar na nossa cabeça. O que é viver o amor? Como se vivencia o amor? Como nós lemos muitas vezes alguns termos relacionados ao amor, o que é viver a caridade? Como é ser caridoso? Existem então muitas formas de caridade? Sim, existem muitas maneiras de se vivenciar a caridade. Portanto, não nos resta nenhuma possibilidade
das famosas desculpas para não vivenciarmos a caridade. Para não termos gestos, para não termos pensamentos, para não termos palavras que possam expressar, para que possam externar a caridade. Voltando a este jovem de Assis, que no próximo dia 4, universalmente ele é celebrado, um belo dia na sua comunidade de confrades, resolveram fazer um jejum. E o jejum tinha lá tantas horas a serem cumpridas, e eles estavam então na dinâmica do silêncio para a oração, interrompiam este silêncio da oração pessoal para alguns cânticos, e assim estava lá a comunidade vivendo. Determinado horário da noite, recolheram-se após as orações noturnas, e lá pelas tantas, não se sabe dizer qual o horário exatamente, um dos confrades começou a gritar, como se estivesse em um pesadelo. Francisco, que era muito sensível a situações, reuniu todos os confrades e disse: agora acabou o nosso jejum, nós podemos então fazer uma refeição. E os confrades ficaram sem entender nada. No meio lá da refeição, muito simples para aquela hora da madrugada, a refeição que talvez eles tinham seria o resto de algum pão que eles mendigaram, ou um resto de algum legume que também tinha sido fruto daquilo que eles pediram na cidade 1 ou 2 dias antes. Então os confrades olharam ali para Francisco esperando uma explicação para poder entender. E Francisco, com toda a tranquilidade do planeta, fala: nós não podemos impor ao outro um limite que é nosso. Então nós temos que fazer então um 100% de jejum. Para alguns será de 1 hora, para outros de 3 horas, para outro de 4 horas. Cada um vai dar o seu 100%. Isto é de uma profunda sensibilidade, de um respeito ao outro, e vivendo o Evangelho, quando podemos recordar que as sementes que caíram em terra boa produziram frutos à proporção de 30, 60 e 90. Só que cada uma deu o seu 100%. O 100% de uma era gerar 30, o 100% de outra era gerar 60. Então veja, Francisco de Assis era o indivíduo sensível para respeitar o limite do outro. Quando nós pensamos nas diversas formas de vivenciarmos a caridade, sempre vem à nossa mente a chamada caridade material, de extrema importância, de grande significado. Primeiramente, é óbvio, para aqueles que receberão aquilo que precisam. E é claro que quem doa também recebe. Então, é uma dimensão da caridade muito importante. Mas também existe uma caridade que os benfeitores dentro do Evangelho nos ensinam, que existe uma caridade moral. Existe uma caridade que eu posso fazer através da prece. Existe uma caridade que eu posso fazer com um bom pensamento voltado para as pessoas, com um incentivo ao outro, com uma boa palavra colocada para aquele que precisa. Então veja, o amor, a caridade, ele não é algo de uma única forma para se viver de um único jeito. Existem diversas formas de se viver.
Nós precisamos aprender a vivenciá-las. Nós precisamos aprender a colocar em prática as mais diversas formas de se viver a caridade. Às vezes, chegam algumas pessoas para nós querendo trazer alguma notícia acerca de alguém. E às vezes é uma notícia importante, quando não são só comentários. Talvez por educação possamos ouvir até o final, mas nós não precisamos dar continuidade a este assunto. Eu estou agindo de caridade com aquele que está trazendo a notícia, quando eu não julgo, quando eu não exponho, mas eu também estou agindo de caridade com aquele que está sendo o próprio sujeito da notícia, porque eu não estou dando continuidade à notícia. Formas de se viver a caridade. Quando eu sei que alguém precisa de um acolhimento, e algumas vezes este acolhimento, ele não pode ser de uma maneira física. Não só por este momento que nós estamos vivendo, mas às vezes, de fato, por uma distância. O acolhimento da palavra, de uma mensagem, de um telefonema, são maneiras, são dimensões para se vivenciar a caridade. Nós não estamos vivendo tempos desafiadores, exclusivamente agora. Todo tempo é um desafio. Sempre foi um desafio. Talvez agora nossa percepção foi obrigada a ficar um pouco mais aguçada. Então, se consideramos que estamos vivendo tempos desafiadores, vamos aproveitar deste tempo para vivenciarmos melhor a caridade. Muitos exemplos podemos pensar, muitos exemplos. E como iniciamos falando de Francisco de Assis, voltemos o nosso olhar, a nossa atenção para ele, que em todo momento da sua vida, em toda circunstância, trouxe a caridade como verdadeiro motor de ação da sua história. Compôs com a própria vida um hino chamado Cântico das Criaturas. Belíssimo hino no qual ele agradece e louva a Deus por cada elemento da natureza, por cada coisa que foi criada. Isso é uma dimensão da caridade. Ser grato, levar isso aos outros, fazer o bem, ser do bem e levar isso aos outros. Neste hino, Francisco, ele começa assim: Altíssimo, onipotente e bom Senhor, a ti são o louvor, a honra, a glória e todo o bem-dizer. A ti somente, Altíssimo, é digno e são devidos, e homem algum é digno de sequer nomear-te. E no decorrer dos estrofes, ele agradece a irmã Lua, o irmão Sol, a irmã Terra, e nos convida a olharmos esta maravilhosa criação. E eu te convido agora, nesse instante, que possamos nos recolher em um momento de oração, de prece, lembrando das pessoas que amamos,
que precisam de algum tipo de auxílio, que precisam lembrar de que sim, o amor essencial ele existe. Mas também que possa esse nosso gesto de caridade, da prece, da vibração, chegar a tantas e tantas pessoas que não sabemos nomear, mas que possam receber as benesses de uma prece, de uma boa vibração elevada. Que possamos cada um de nós, neste instante, sermos verdadeiros pontos de luz onde estivermos, e assim clarearmos este nosso planeta, levando luz aonde for necessário. E como o próprio Francisco de Assis se inspirou no capítulo 4 do livro dos Números, ao ensinar o seu grande amigo Frei Leão, que sempre ao se despedir de uma pessoa, que essa pessoa fosse abençoada, e inspirado então na bênção do antigo sacerdote Araão, do livro dos Números, Francisco de Assis nos ensina a dizer: que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele mostre a sua face e se compadeça de nós, volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Que tenhamos muita paz, muita serenidade, mas muita disponibilidade para vivermos as muitas formas da caridade. Fiquemos em paz.